Vamos agora para o sermão e eu queria que você abrisse aí em Lucas 2, 25. Nós vamos ler do 25 ao 35. Lucas 2, 25 ao 35. Antes de ler, eu queria dar uma informação rápida. Os evangelhos, o grupo dos textos dos evangelhos, estão no Novo Testamento. Estão lá no Novo Testamento. Mas eles ainda acontecem no tempo do Antigo Testamento. A igreja, claro que isso é um assunto de debate, não está não é todo mundo que concorda, mas a maioria dos teólogos entende que a igreja começa em Pentecostes. É em Pentecostes que a igreja começa. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. E isso é importante para que a gente entenda o texto de hoje. Tá bom? Então vamos ler o texto? Diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esperar dói. A espera corrói a esperança. Imaginem a nação de Israel. A gente está falando de um tempo de espera de aproximadamente 400 anos. Havia 400 anos que o céu estava em silêncio. Depois do último profeta, Deus não falava, nem anjo, nem em visão, apenas a bota pesada de Roma e o silêncio de Deus no céu. Imaginem, meus irmãos, 400 anos indo para a igreja, indo para o culto, sem nada novo. Imaginem gerações nascendo e morrendo e ouvindo: Deus virá, o Cristo virá, mas Ele nunca vem. É fácil falar de fé quando o milagre acabou de acontecer. Mas como a gente mantém a chama acesa quando o silêncio dura 400 anos? Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você esteja nessa sala de espera de Deus agora, aguardando por um milagre, por uma palavra, por uma direção, que parece que não vem. E nesse cenário de espera é que Lucas acende o holofote em um homem, Simeão. Versículo 25 diz: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. E quem era Simeão, meus irmãos? A tradição, a arte, pinta Simeão como um sacerdote. Eles descrevem Simeão com roupas sacerdotais. Mas o texto, uma leitura cuidadosa desse texto, fala uma coisa diferente. Simeão era um homem normal, uma pessoa comum, um homem do povo.
Simeão não era importante porque ele era sacerdote. Mas, olha que interessante, esse texto aqui dá duas características de Simeão que título eclesiástico algum pode dar. Ele era justo e piedoso. Justo na sua relação com os homens, ele não enganava, ele era íntegro. E piedoso fala da relação dele com Deus. Ele era cuidadoso em sua relação com Deus, ele era reverente. E aqui tem um mistério. Qual é a motivação desse homem ir no templo? O que fez esse homem ir para o templo? Os fariseus iam para o templo para serem vistos. Os sacerdotes iam para trabalhar. Políticos iam ao templo para negociar o poder. O que Simeão foi fazer no templo? Ele não foi buscar visibilidade, nem trabalho, muito menos ele foi buscar poder. O texto diz 3 coisas sobre isso. Que o Espírito Santo estava sobre ele, que foi revelado a ele pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo, e que ele foi movido pelo Espírito ao templo. Olha que interessante. Então Simeão, um homem comum, foi ao templo não levado pela sua própria vontade, mas pelo Espírito, na esperança que ali encontraria o Cristo prometido. Talvez isso seja muito normal aos nossos ouvidos hoje. Hoje, de fato, o Espírito Santo habita em nós, mas no tempo dele, e como eu disse no começo, no tempo do Antigo Testamento, Deus só visitava algumas pessoas esporadicamente. Deus não habitava no coração humano. Simeão já vivia uma antecipação de Pentecostes. Ele já tinha uma promessa pessoal. E Deus, o próprio Senhor, sussurrou ao seu ouvido: Simeão, aguenta firme. Seus olhos estão cansados, seu corpo está velho, mas você não vai para a sepultura sem ver o Senhor. Que coisa maravilhosa, não? Com certeza muitas pessoas frequentavam o templo diariamente, mas a ação de Deus na vida de Simeão diferenciava a vida dele de uma fé mecânica. A religiosidade fria, meus irmãos, é a repetição do rito. Mas a fé viva traz essa expectativa do encontro. Às vezes, nós vivemos isso. A religião faz com que a gente se satisfaça em vir à igreja. Mas a fé verdadeira, essa esperança em Cristo, só faz você ser satisfeito com o Deus do templo e não com o templo. Vamos voltar para o versículo 27. Ele foi então ao templo, movido pelo Espírito. Consegue imaginar essa cena? O templo de Herodes era uma máquina gigantesca. Era enorme, lindo, maravilhoso. Havia câmbio de moedas, o mugido dos bois, um cheiro de sangue e incenso. Milhares de peregrinos que se empurravam. E nesse grande movimento, entra no templo Simeão. Ele entra no pátio. O coração dele dispara. O Espírito fala ao seu coração: é hoje. O consolo de Israel está aqui. E o que Simeão deveria procurar? O que nós procuraríamos no lugar de Simeão, sabendo que encontraríamos o Messias? Talvez a gente procurasse um general romano que acabou de se converter. Talvez a gente esperasse uma carruagem de fogo vindo e descendo no pátio. Talvez a gente esperasse uma luz sobrenatural saindo dos santos dos santos. Mas para onde o Espírito aponta o olhar de Simeão? Para a fila dos pobres. Simeão vê
José e Maria. E o que os olhos naturais enxergavam ali? Um carpinteiro da Galileia, com poeira nas suas sandálias da viagem. Uma jovem mãe, exausta por caminhar tanto. E nos braços dela não tem um cetro de ouro. Tem uma oferta. A oferta que o texto de Levítico aponta aos miseráveis. Um par de rolinha. A oferta de quem não tem dinheiro para pagar por um cordeiro. Eles estão ali apenas para cumprir a lei. Eles entregam o pássaro ao sacerdote de plantão, que pega a pomba, sacrifica, dá a bênção, manda o casal embora. E pensem na ironia. Olha que situação complicada da gente lidar. Aquele sacerdote, ele segurou a oferta do próprio Deus e ele não percebeu. Ele estava a 1 metro do Messias, que ele orava constantemente para que viesse. E ele só viu uma criança chorando. Ele cumpriu o ritual, mas ele perdeu a revelação. Por quê? Por quê? Porque para ele, tudo aquilo era normal. Ofensivamente normal. Era a burocracia, era a rotina. Aquilo era humano. E aqui está um milagre da fé de Simeão. Enquanto todos viam a pobreza de um casal camponês, Simeão, movido pelo Espírito, olhou para aquele bebê pequeno e frágil e viu a glória do Senhor. Ele viu o infinito contido em um corpo de poucos palmos. Ele viu o Criador do universo que dependia do leite da mãe para sobreviver. Ele teve a audácia de enxergar a Deus no meio da rotina mais normal da vida. E nós? O nosso problema, meus irmãos, é que Deus não parou de fazer milagres. O nosso problema é que nós viciamos no espetáculo. Nós queremos coisas grandes. Nós, assim como aquele sacerdote, queremos ver a ação de Deus abrindo o mar vermelho na nossa vida financeira. Nós queremos que Deus mande fogo do céu, restaure o nosso casamento de maneira sobrenatural. Nós não percebemos que Deus continua agindo na normalidade. E nós desprezamos isso. Nós desprezamos a normalidade. Achamos que se não houve um arrepio, Deus não falou. Achamos que se a solução veio através de um médico ou de um remédio, não houve milagre. Se não veio um raio, Deus não opera. Simeão nos ensina que o milagre do advento não é a quebra da ordem natural, mas o maior milagre é o Deus que se veste de normalidade. É o Deus que se esconde na nossa rotina. Se você não consegue ver a mão de Deus no silêncio de uma segunda-feira comum, provavelmente você não veria Jesus hoje, mesmo que Ele sentasse no seu colo, mesmo que você tivesse Ele nos seus braços. No versículo 28, então Simeão faz algo estranho para nós e para eles também. Simeão vai e pega o filho de uma pessoa que ele não conhece no colo. Pensem o que está acontecendo aqui. As mãos de Simeão, enrugadas, ele era velho, enrugadas, trêmulas, marcadas pelo tempo. Estão segurando não apenas um bebê. Aquelas mãos seguram aquele que sustenta as galáxias. Aquele bebê que precisava ser trocado e alimentado é o que veste os lírios dos campos, é o que alimenta os leões. Ele não consegue, Jesus ainda não consegue levantar a própria cabeça, mas é Ele que sustenta os firmamentos da terra.
Olhem para essa cena. O Criador tornou-se criatura. O Eterno entrou no tempo. E por quê, meus irmãos? Por que tamanha humilhação? Porque para pagar a dívida do homem, precisa ser homem. Para vencer a morte, precisa ser capaz de morrer. Simeão segurava aquele que sustenta o mundo. Ele carregava quem o carregava. E então, do fundo da sua alma, brota um cântico, o cântico de Simeão, que diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Aqui tem uma imagem que talvez a gente perca um pouco em português, porque no grego a palavra é despotes, que significa um senhor absoluto. E quando ele se chama de servo, ele está usando o termo grego de doulos, que é escravo, ou no sentido militar, o sentinela, aquele que vigia. Então olha que cena maravilhosa. Imagina o vigia no posto, na muralha, olhando a escuridão a noite toda, esperando o sol nascer. Seus olhos ardem, suas pernas doem, ele está cansado. E de repente, o sol nasce. E quando o sol nasce, vem o comandante e diz: descansar, soldado. A missão está cumprida. Pode ir para casa. Simeão diz: agora posso morrer em paz. Por quê? Porque os meus olhos viram a sua salvação. Na teologia de Simeão, meus irmãos, a salvação não é filosófica. A salvação não é um código moral, não é algo que você faz de certo ou errado. Não é uma religião melhor. A salvação para Simeão é uma pessoa, é Jesus. E quem tem Jesus, até a morte, pode encarar de maneira tranquila e em paz. Mas agora ele também faz algo diferente. Ele fala da abrangência dessa salvação, dessa obra. A salvação é luz para a revelação aos gentios. Nós só estamos aqui por causa disso. Nós somos gentios. Nós éramos inimigos do povo. Nós fomos alcançados. Nós que estávamos fora da aliança, fomos trazidos para perto. Nós que éramos pagãos, vimos essa luz. E a glória para o povo de Israel é que Deus não tinha abandonado aquele povo. E a glória de Deus, que na visão de Ezequiel tinha saído do templo, não estava voltando numa nuvem, mas em um menino, em uma pessoa. Simeão, ele está maravilhado, ele está em êxtase, mas de fato é uma cena maravilhosa. É o ser humano, a criação, próximo do seu Criador. Essa é a imagem perfeita. É a imagem linda para um cartão de Natal, meus irmãos. E seria muito bom se o texto terminasse aqui. Muito bom. Mas ele não termina. Se a gente parasse no versículo 32, nós teríamos um Natal sentimental. Mas Lucas nos leva até outro ponto. E depois de Simeão abençoar aquela família, o rosto dele muda. E a alegria dá lugar a uma gravidade, a um susto, a algo sério. Os olhos de Simeão são fixados naquela mulher, Maria. E ele diz algo que deve ter congelado o seu sangue. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então termina com a terrível frase do versículo 35. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Quanto a você, Maria, uma espada
atravessará a sua alma. Talvez a gente pense que essa espada era um punhal, uma faca de cozinha. A palavra que Lucas usa aqui descreve uma espada longa, larga, pesada, uma arma de guerra que era usada para decapitação, para rasgar os inimigos, para atravessar de lado a lado. Simeão viu a sombra da cruz projetado sobre o berço. Talvez ele tenha olhado as mãos do bebê e visto os cravos que atravessariam. Talvez, olhando para aquela testa, ele tenha percebido os espinhos que um dia estariam ali. O Natal é doce, meus irmãos, mas o propósito dele é amargo. Jesus nasceu para morrer. A manjedoura é apenas a primeira parada da via dolorosa. É o início do caminho da Páscoa. Jesus veio para ser ovelha do sacrifício. O sacrifício que aquele mesmo templo repetia anualmente, mas nunca era o suficiente. Simeão está dizendo para aquela mãe: você ama esse menino? A alegria de tê-lo é grande, mas saiba que a dor vai ser proporcional a isso. Uma espada de guerra vai atravessar a sua alma. Uma espada de guerra vai rasgar você ao meio. Nós sabemos quando isso aconteceu. 33 anos depois, aos pés da cruz, enquanto Jesus era sacrificado, preso no madeiro e pagava pelos nossos pecados. Essa espada rasgava a alma de Maria. Mas por quê? Por que o Natal precisa disso? Simeão explica: para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Jesus, ele é descrito nesse texto como sinal de contradição. Ele veio para trazer a paz, é verdade, mas uma paz que confronta. Jesus não veio para ser uma decoração na nossa vida. Ele veio para provocar uma crise. Simeão diz que ele é posto para queda e levantamento. Não existe, meus irmãos, diante de Cristo, neutralidade. Jesus é algo que não dá para ser neutro diante dele. Para uns, ele é a rocha onde se constrói a vida. Para outros, ele é a pedra do caminho, onde o orgulho tropeça e a pessoa se quebra e cai. Ninguém sai ileso diante de um encontro com Cristo. Ou você o abraça como Salvador, ou tropeça nele como juiz. Na presença dele, os nossos pensamentos secretos vêm à luz. Ele revela quem nós realmente somos. E já indo para o fim, meus irmãos, esse texto não nos permite um final confortável. Não dá para falar só da doçura do Salvador, como nós vimos no começo. Mas nós precisamos terminar com a profecia da espada. Alguns de nós gostam de pensar no Natal como Jesus estando no banco dos réus. Nós participamos do Natal e decidimos se nós aprovamos ou não. Nós gostamos do Natal esse ano? Nós queremos assim ou assado? Nós gostamos muito do culto do Natal. E aí a gente quer avaliar se Deus serve para nós ou não. Simeão inverte esse tribunal. Jesus não está sobre julgamento, nós é que estamos. Ele é a pedra, ele é o imutável, nós é que precisamos nos mover. E quando a gente encontra essa situação, só existem dois resultados possíveis. Ou a gente constrói a nossa vida sobre ele, ou a gente tropeça com o nosso orgulho e é destruído. Não tem neutralidade, não existe apenas admirar Jesus.
Simeão disse que ele veio para que se manifestassem os sentimentos de muitos corações. A espada que feriu a alma de Maria é a mesma que está agora aqui. A pregação do Evangelho, que é essa espada, disseca o nosso coração, mostra quem nós somos. Ela encontra, e o que ela encontra no seu coração? O que ela encontra em você? Ela encontra alguém arrogante que diz que imagina que não precisa ser perdoado? Ela encontra alguém que está satisfeito com a frieza do culto, do ritual religioso? Muitos homens antes de nós já passaram por isso, estavam assim. Mas tem uma segunda forma que ele pode nos encontrar. Essa espada pode encontrar um coração quebrantado, despedaçado, esperando a consolação de Israel, esperando desesperadamente a salvação. Meus irmãos, hoje a gente não vai sair com esse clima de Natal que talvez vocês imaginavam. Talvez a gente não tenha essa paz que a gente quer ter do shopping, de músicas bonitas. Não que as músicas não tenham sido bonitas, mas nós queremos a paz real, essa paz que Simeão fala. Simeão pôde olhar a morte de frente e diz assim: Senhor, despede o teu servo em paz. E ele não disse isso porque ele era velho. Pessoas velhas também têm medo de morrer. Ele não disse isso porque ele era uma pessoa boa. Ele disse isso porque os seus olhos viram a salvação. Ele segurou a Cristo. Você quer ter a coragem hoje de encarar essa situação? Como você encararia a morte? Em que contexto você teria essa mesma paz de Simeão? Se você não tem, não tente melhorar a sua vida. Então eu preciso melhorar, ser uma pessoa melhor. Não, você não vai conseguir. Não tente resolver com mais rituais, com mais pombas sacrificadas, ou mais cultos frequentados. Nada disso vai resolver. Corra para Cristo. Corra para aquele que pode te salvar, te levantar. Essa espada, meus irmãos, está apontada para você hoje. Você pode hoje se render a ela e abraçar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você pode ser morto, atravessado, e um dia não encontrar mais o leão da tribo de Judá, não encontrar mais o Senhor da salvação, mas o juiz que julga e condena aqueles que viveram longe dele. Eu espero que no final, meus irmãos, vocês possam, como eu, dizer o que Simeão disse: meus olhos viram a salvação, eu posso ir em paz. Que seja assim essa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos capacite e nos ajude. Transforme a nossa vida, Senhor. Faz de nós pessoas que reconhecem o Senhor como Salvador. Que diante, Senhor, dessa espada, nós nos rendamos ao Senhor. Que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, dispostos a se arrepender, esperando, Senhor, a salvação. Que o teu Espírito guie o teu povo, para que mais irmãos saiam daqui restaurados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.